O Brasil repetiu uma péssima nota no Índice Global de Percepção da Corrupção, novamente surge entre os últimos colocados. E olha que o ranking tem mais de 100 países. O levantamento é feito e publicado todo ano pela ONG Transparência Internacional. Desta vez, aparece uma menção especial no sentido de preocupação com crime organizado e sua capacidade de infiltração no Estado brasileiro. A reportagem é de Saulo Tiossi e a gente volta para a conversa. Até já. O levantamento revela um país estagnado no índice de percepção da corrupção. Numa escala até 100, teve 35 pontos em 2025, só um a mais do que no ano anterior. A pontuação abaixo da média mundial e até mesmo das Américas deixa o Brasil na posição de número 107 entre 182 países e territórios analisados, logo atrás de Argentina, Belize e Ucrânia. No topo do ranking estão Dinamarca, Finlândia e Singapura. Para a Transparência Internacional, o resultado mantém o Brasil em um patamar historicamente baixo, reforçando uma trajetória marcada por fragilidade institucional, baixa efetividade dos mecanismos de integridade e dificuldades persistentes de controle da corrupção no setor público. O índice não ouviu a população em geral. Se baseia em 13 fontes independentes que avaliam a percepção da corrupção no setor público por diferentes setores da sociedade, como empresários e pesquisadores. A equipe brasileira da Transparência Internacional ainda produziu um documento chamado Retrospectiva 2025. O trabalho não tem relação direta com o ranqueamento global do país, mas pontua de forma específica iniciativas positivas de combate à corrupção e também cita os maiores escândalos ao longo do ano passado. O relatório descreve o escândalo do Master e recomenda uma investigação independente sobre as conexões dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com o banco. Cita também a fraude dos consignados do INSS, com críticas à demora na resposta da Previdência Social. E lembra ainda do que chamou de captura do orçamento, com emendas parlamentares bilionárias. Enquanto o combate à corrupção segue como desafio, novas medidas favorecem o próprio setor público, como a aprovação pelo Congresso que previa penduricalhos que elevariam potencialmente o rendimento do alto funcionalismo em até R$ 77 mil por mês. A medida foi derrubada posteriormente pelo ministro do STF, Flávio Dino. E em decisão recente, o Supremo validou um artigo do Código Penal que aumenta em 1/3 a pena nos casos de calúnia, injúria ou difamação contra servidor público ao julgar uma ação do PP que pedia a derrubada da regra, alegando que o dispositivo criava censura e dava proteção maior à honra de agentes públicos em relação aos demais cidadãos. Conosco agora no programa Bruno Brandão. Ele é diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil. Transparência é responsável pelo relatório sobre o qual estamos falando agora. Bruno, boa noite. Obrigado por estar conosco no programa, em primeiro lugar. Boa noite. Um prazer falar com vocês. Bruno, evidentemente nós não estamos falando de uma pesquisa. É sempre bom esclarecer isso para a audiência. Trata-se de uma série de ferramentas que vocês nessa ONG utilizam para estabelecer o que vocês descrevem como uma percepção da situação. Isto é subjetivo, por definição. Agora, nessa percepção, Bruno, quando vocês se referem ao ano de 2025 no Brasil, vocês colocam uma série de elementos que são não só a percepção do que as pessoas têm daquilo que está sendo desviado, roubado, corroído pela corrupção, mas do papel das instituições. E aí, o ponto de interrogação que vocês colocam é preocupante. O que está acontecendo? Bom, começando falando um pouco da metodologia geral do índice, porque, como você bem pontuou, está no nome da ferramenta, é o índice de percepção da corrupção. Por que percepção? Por que subjetividade? A corrupção é um fenômeno invisível, né? Então, a corrupção que nós podemos medir empiricamente, contar, né, com casos, é a corrupção que deu errado, né, a que apareceu. A que deu certo ou está dando certo, ela fica abaixo do radar, não dá para
medir. Então, a gente tem que ter algum aproximador. E o aproximador que a Transparência Internacional usa desde 1995 é a percepção, mas uma percepção de especialistas, né? Em geral, são pessoas ligadas a áreas de negócios com o país, acadêmicos, estudiosos do país e juristas. Em geral, são esses três públicos. E nós fazemos a compilação de fontes, até 13 fontes de institutos renomados globais. E o Brasil, ele vem numa trajetória ruim, de piora da percepção, e chegando num patamar aí da 107ª posição, que é a pior na série histórica do ranking, a pior para o Brasil, e ali estagnou, né? As variações que tem tido nos últimos anos, elas são estatisticamente insignificativas, né? Teve uma derrocada e não está conseguindo voltar, né? Esse é o cenário. Tem várias razões que nós podemos interpretar para isso, e por isso nós fazemos a retrospectiva junto com o índice, mas não quer dizer que os fatos isolados e relatados eles têm causalidade direta com o resultado do ranking. Eles servem para nós refletirmos qual é o estado de coisas e principalmente para onde a gente deve ir. Que peso a corrupção vai ter na eleição, Daniel? Está com um peso crescente, William, principalmente porque você teve ali uma série de escândalos que eclodiram, e aí a gente começa com o INSS, operação sem desconto, a Carbono Oculto evidenciando ali uma corrupção encalacrada, um pouco no esquema de mercado de combustíveis, um pouco com braços financeiros, inclusive na Faria Lima, e depois o que eclodiu no Banco Master. Era um assunto que parecia bastante perdendo espaço para questões econômicas, inflação de alimentos, se a gente olhar um ano atrás. Depois veio a pauta da segurança pública, que é um tema em que o governo não se sente confortável para debater com a oposição e com a direita, é um ponto frágil. Mas nas últimas semanas e nos últimos 2, 3 meses a gente tem a volta da corrupção como um tema, ecos de 2014 que remetem à Lava Jato. Mas faço também uma menção honrosa aqui, nesse ponto, para a escolha da direita de um candidato, que é Flávio Bolsonaro, e não, digamos, alguém como Tarcísio de Freitas, que tem um passivo neutro, né? Só alguém sem passivo, né? Não carrega nenhum grande escândalo de corrupção nas costas. Flávio não entra nesse terreno também confortável. Ele pode explorar fragilidades do PT e de Lula na campanha eleitoral, mas ele próprio também pode ser colocado nas cordas num debate presidencial, por exemplo. Corrupção, então, é um telhado de vidro para todo mundo? Sim, William, mas principalmente pelo que pode vir a acontecer, né? Você tem tanto o caso Master quanto o INSS, são casos potenciais, tem potencial de virar tema de eleição, mas não dá para a gente cravar ainda, porque da mesma forma como essas investigações avançam, elas são abafadas. No caso do Master, a gente está vendo isso muito claramente, o do INSS está um pouco mais sob sigilo. Agora, o PT, o presidente Lula, tem uma dificuldade com esse assunto, né? Tanto que uma das bandeiras desse governo Lula 3 é justamente um revisionismo da Lava Jato. Esse cenário que o Bruno traça e o resultado do índice da transparência, a meu ver, é muito um cenário pós-Lava Jato, no qual o próprio presidente que foi preso por corrupção retorna, o partido retorna, isso se alia ao judiciário, que é quem lidera um movimento de frear toda e qualquer investigação em curso no país, a começar pela Lava Jato. É o judiciário hoje que freia a investigação do Master, e a gente nota, conversando muito com quem a gente também circula ali para o Brasília, tem uma percepção, sim, de que de fato aumentou. E eu atribuo essa percepção de aumento justamente a uma leniência e a um revisionismo do que foi uma operação, para muitos mal sucedida, para outros bem sucedida, que foi a Lava Jato. Então, esse pós-Lava Jato afeta muito essa conduta, e principalmente dos investigadores. William, a gente ouve muito procuradores, Ministério Público, com medo de investigar. Eles têm medo, porque o que aconteceu na Lava Jato foi uma demonização, sem entrar no mérito correto ou não,
mas foi uma demonização da atividade de investigação no Brasil. Com o que a gente volta à questão da imagem que as instituições têm, Bruno, na composição desse índice de percepção de corrupção. Vocês mencionam fragilidades estruturais, quando vocês falam da corrupção no Brasil, mas eu volto a insistir na pergunta que eu fiz a você inicialmente. O quanto a percebida perda de autoridade do Supremo, por consequência de legitimidade, o quanto a percebida ineficácia de instituições brasileiras no combate ao crime organizado e à corrupção são elementos com que peso no ranking que vocês estabelecem? O peso, sem dúvida, é relevante, porque algumas, na verdade, das fontes primárias, os institutos que nós coletamos as respostas, elas são diretamente ligadas ao ambiente de negócios, né? Então, por exemplo, pesquisas do Fórum Econômico Mundial, ou do Banco Mundial, né, sobre o ambiente de negócios também. E quem faz negócio no país está muito preocupado, né? Essa é uma das preocupações que nós mais ouvimos, infiltração em setores da economia formal, né, do crime organizado. Então, você imagina aí uma indústria alemã, por exemplo, automobilística, que tem que fornecer ônibus para uma cidade, uma grande capital, e que esse sistema de compras públicas, contratações públicas, quem venceu a licitação é uma empresa dominada por uma facção internacional criminosa, né? Então você tem uma ligação direta, né, do comércio internacional legítimo, multinacionais, que tem que ter essa proximidade com um ambiente altamente contaminado, né, de alto risco hoje percebido. Então afeta nesse sentido. Outro sentido, aí você já trouxe a credibilidade, né, de uma instituição central para a democracia de um país, que é o Poder Judiciário, em especial o Tribunal Constitucional do país. Outra pesquisa que ela compõe o índice é a Varieties of Democracy. É uma das pesquisas primárias. Ela olha a qualidade da governança democrática no país, porque isso afeta muito o ambiente de corrupção também. Só existe combate à corrupção, em geral, quase uma norma, em democracias mais estáveis. Então, isso também vai afetar o resultado, né? E, na verdade, teve até uma movimentação ligeiramente positiva, nesse sentido mais de recuperação democrática, porque nós vivemos um período aí de graves ataques reais às instituições, só que agora parece que o risco democrático está vindo do próprio Poder Judiciário, de dentro do Supremo Tribunal Federal. E isso vai afetar ainda mais, muito provavelmente. Daniel está me pedindo a palavra. Bruno, eu queria primeiro corroborar um ponto do Caio. A gente está aqui em Brasília, a gente percebe muito casos... a tramitação da reforma tributária, o empresariado se queixou muito de sugestões de maus feitos ali por parlamentares ao longo do caminho, e a gente está vendo emendas parlamentares aqui, existe um mito de que tem um sistema de cashback. O parlamentar, deputado, senador indica e depois recebe alguma coisa de volta, e você tem quase 100 investigações aqui sobre parlamentares. Mas eu queria mencionar aqui um ponto super interessante que vocês divulgaram, que é o seguinte: Lula fez 230 pronunciamentos em 2025, só mencionou corrupção 13 vezes, na maioria das vezes, inclusive com ironia ou com deboche. Agora, se a gente pegar um presidente da República que fala sobre corrupção, mas que tem uma Polícia Federal pouco atuante, ou um Augusto Aras na PGR, funciona. Basta o presidente falar sobre corrupção que está tudo resolvido. Se o empresário lamenta no índice de percepção de corrupção que está ruim, mas ele geralmente responde sobre um ambiente de negócios em que ele tende a querer um ambiente mais liberalizante, né? Se isso não corresponde ao viés ideológico dele, também não vai se refletir na pesquisa? Bom, são pelo menos duas perguntas, vou tentar responder, talvez integrando a reflexão. A pesquisa, como eu disse, é uma compilação de fontes primárias com diferentes públicos, com diferentes
perspectivas sobre o problema, né? Porque é um problema multifacetado, ele afeta o setor privado, mas afeta a qualidade da democracia, afeta o ambiente, né, social, a qualidade de vida, etc. Então, o ranking, o índice, ele coleta essas pesquisas que cada uma vai ter um viés. Não existe. Qualquer pesquisa, em geral, ela tem que lidar com vieses. O mais importante é identificar o viés e mitigar o máximo possível. Então, por exemplo, os índices de negócios ligados a profissionais investidores nos negócios têm, sim, uma perspectiva mais liberalizante, então acham que menos governo menos corrupção. O que não se comprova, na verdade, pelo próprio índice, porque os países que têm menos percepção de corrupção têm maior Estado, que são os escandinavos, né? Então, essa própria percepção eventual do setor privado, o próprio índice não confirma, né? Mas o setor privado, ele tem uma experiência direta ali com a corrupção, então ele precisa ser ouvido. Seria uma pesquisa também com outro viés, se não ouvisse o setor privado. Agora, não pode ouvir só o setor privado, porque o setor privado talvez não esteja tão preocupado como que é o regime né, do rule of law de maneira mais sistêmica. Então, talvez não esteja preocupado ali com ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Constitucional, embora isso acabe afetando os negócios também. Mas quem olha para isso com mais qualidade, rigor, é quem estuda essa parte. E, em geral, é a academia que tem até uma visão, muitas vezes, mais progressista, mais social, e que tem um contraviés a esse grupo também pesquisado. Então, é uma composição que ajuda a ser mais plural, as perspectivas serem mais plurais, e, por isso, os viés eles se contrapõem. Agora, sobre a outra pergunta sobre falar, o que importa falar? Claro, a gente está avaliando ali 99% do relatório de retrospectiva são sobre questões de ações específicas, concretas, políticas públicas, reformas, etc. Aquilo está tudo presente. A análise é o que mais importa, evidentemente. Mas falar é o presidente que dá o tom da agenda nacional. Ele precisa declarar para a sociedade qual é a prioridade de governo, qual é o compromisso com as pautas. E ele não faz isso definitivamente com a corrupção, ao contrário. E aí gera o que vocês mesmos falaram, esse chilling effect, né? O efeito dissuador daqueles agentes da lei, porque eles não têm só medo, eles têm desmotivação. Para que eu vou fazer algo que não vou ser valorizado? Vai chegar no final, o judiciário vai anular tudo, e eu que corro risco ainda de sofrer um PAD, alguma coisa. Então, o presidente precisa apoiar essas pessoas que estão se colocando em risco, enfrentando interesses poderosos, que eles estão respaldados. Isso é muito importante.